Bem-vindo ao canal Direito para Calouros. Eu sou o Sávio Coelho e neste vídeo vamos conhecer sobre os níveis de capacidade, os casos em que funcionam como hacks e os casos de retrocesso e pausa dessa capacidade. E com ele vamos fechar a parte por parte da capacidade. Eu espero que já tenha assistido esses vídeos sobre a visão geral da capacidade, seus tipos e a série sobre a personalidade para darmos continuidade ao progresso do curso. Sabemos que a capacidade é seu acesso à sua personalidade. É quanto de personalidade você poderá ter acesso naquela fase da sua vida. E que a capacidade existe para proteger a sociedade de você e proteger você de você mesmo. Sabemos que a capacidade tem três tipos: a capacidade de direito, a capacidade de fato e a capacidade plena, que é a fusão das duas. E agora vamos conhecer os níveis de capacidade. E já tivemos uma visão geral do assunto e sabemos que a capacidade se divide em três níveis: a incapacidade absoluta, a incapacidade relativa e a capacidade absoluta. E vamos entender esses níveis primeiro e depois a gente se aprofunda. Como disse lá no vídeo das espécies de capacidade, encara a capacidade como uma linha do tempo. E sei que vai notar muitas similaridades entre as espécies de capacidade e os níveis, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e na dúvida é melhor saber tudo. E o funcionamento dos níveis de capacidade é bem simples. Vamos novamente imaginar uma linha do tempo. Certo, o início do nascimento com vida e o final com a sua morte. Como já disse, para avançar os níveis você precisa cumprir condições que o direito impôs para provar que você está apto a subir de nível. Então vamos adicionar à linha do tempo as marcações do absolutamente incapaz, relativamente incapaz e absolutamente capaz. A condição para ser um absolutamente incapaz é nascer com vida. A condição para ser um relativamente incapaz é completar 16 anos, e a condição para ser um absolutamente capaz é cessar sua menoridade. Certo, temos a incapacidade absoluta, temos a incapacidade relativa e temos a capacidade absoluta. A incapacidade absoluta ela é focada na defesa do sujeito de direito, e vamos gravar ela como um modo defesa. Ela nos concede acesso aos mecanismos da personalidade que garantem a nossa integridade física, moral e intelectual. E nesse meio tempo estamos no modo defesa. Somos totalmente protegidos pelo direito. Enquanto estamos no nível de absolutamente incapazes, nós não podemos participar ativamente do mundo do direito. E por isso, somos sempre representados. Alguém vai ter que fazer por nós. E o direito sempre vai proteger o absolutamente incapaz de tudo que corra contra seus interesses. E quando completarmos 16 anos, conseguimos subir de nível. Agora, entramos no nível de relativamente incapazes. Aqui neste nível, somos o NEM. Nem adultos, nem crianças, é como se fosse uma versão demo da vida adulta. Quase como um treino, que você poderá ter um pouco mais de acesso a seus direitos e deveres que no nível anterior. Neste nível você é assistido, você pode sim fazer alguns atos, mas se um responsável estiver junto te assistindo, te ajudando. E quando cessamos nossa menoridade, sim, eu não disse quando completamos 18 anos, disse quando cessamos nossa menoridade, pois completar 18 anos não é o único jeito de cessar menoridade, e vou explicar sobre os hacks ali na frente. Agora vamos, quando cessamos a nossa menoridade, nós temos acesso total e irrestrito à nossa personalidade, pois nos tornamos absolutamente capazes. Aqui temos plena convivência em sociedade, somos dono do nosso próprio nariz e lidaremos com todas as consequências de nossos atos. Existe toda essa estrutura do direito para ajudar a criarmos noção de responsabilidade e convívio em sociedade antes de podermos atuar nela. Lembre-se, o direito sempre preza pela paz social. Vamos ao macete, as brincadeiras de antigamente, olha. O absolutamente incapaz são os que nem podem brincar. Os relativamente incapazes são os café com leite. E os absolutamente capazes são os, digamos, cavalões da brincadeira. Os atos feitos pelos absolutamente incapazes são nulos, por eles nem poderem brincar. Já atos feitos pelos relativamente incapazes são anuláveis. Eles podem até valer dependendo da situação e do que a lei diz sobre o caso específico. E agora que você entendeu sobre a linha do tempo, nós vamos conhecer as formas de cessar a menoridade. Assim, avançando para o último nível. E eles estão todos no artigo 5º do Código Civil. A forma natural de cessar a menoridade é completar 18 anos. E isso é de conhecimento geral. Agora eu vou lhe apresentar o que eu decorei como hacks, que são as formas de cessar a menoridade antes da hora, antes dos 18 anos que a lei prevê. E para títulos de exemplo, vamos usar o João, que tem 16 anos, para ficar mais claro cada uma das modalidades. Se João resolve se casar, ele vai obter a capacidade absoluta antes da hora, pois como ele vai conseguir chefiar sua própria casa sendo obrigatório seus pais assistirem a todos os seus atos, entenderam? E se João passa em um concurso público, ou se João cola grau em nível superior, termine sua faculdade, ou mesmo se João seja um Neymar, um Luan Santana ou um Davi Braga da vida.
que ainda relativamente incapazes têm sua própria economia, se sustentam por si só, sem depender de ninguém. Em todos esses casos, o João precisaria ter total controle de sua personalidade, para não atrapalhar ele poder seguir sua vida. E temos a emancipação, que é o adiantamento de acesso à capacidade absoluta. E nós temos 3 tipos de emancipação. A emancipação voluntária, que é concedida pelos pais, a emancipação judicial, que é concedida pelo juiz, e a emancipação legal, que é concedida pela lei quando desses casos que eu citei ocorrem. Então nós conseguimos essa visão, vamos colocar desta forma. Os hacks que eu disse são a emancipação legal. Então, esses casos são na verdade emancipações legais, e legais porque são previstas pela lei. E a ideia é não prejudicar o sujeito relativamente incapaz que demonstrar responsabilidade e quiser subir na vida. A capacidade vai te proteger, mas não vai te prender. Em qualquer desses casos em que você demonstre amadurecimento por parte do sujeito, ele vai poder seguir em frente, pois o direito vai, digamos, sair do seu caminho. Agora nós vamos entender sobre as pausas ou regressões do nível de capacidade. O artigo 4º fala sobre os sujeitos que são considerados relativamente incapazes. E são eles, os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, os pródigos, e ainda diz que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. E por que eu disse sobre pausa ou regressão de nível? Bom, o artigo 4º nos diz que nessas situações o sujeito é um relativamente incapaz, onde o relativamente incapaz precisa ser assistido por alguém, ele precisa ser auxiliado, que ele não toma conta de sua vida sozinho. Então a hipótese de maior de 16 anos e menor de 18 é a normal, a natural. Agora, se acontecer de um sujeito já ter cessado sua menoridade e se encaixado em alguma dessas situações, ele poderá regredir ao ponto de relativamente incapaz novamente. E é o caso dos ébrios, que são viciados em álcool, os viciados em tóxicos, os pródigos, que são pessoas que gastam seu patrimônio sem dó nem piedade, que, através de um processo de interdição, passam a ser assistidas por um curador nomeado pelo juiz, e a partir daí serem relativamente incapazes novamente. E tem o caso do sujeito que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade, qualquer das possibilidades que isso venha a acontecer, pois a ideia é proteger esse sujeito bem como seu patrimônio. O artigo ainda diz que o silvícola, o indígena, terá sua capacidade regulada por lei especial. Então, absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Os relativamente incapazes são esses sujeitos que o artigo 4º dita. E os plenamente capazes são aqueles maiores de 18 anos ou que cessaram sua menoridade citados no artigo 5º. E só relembrando, o emancipado poderá cessar sua menoridade antes dos 18. Poderá ser emancipação voluntária, quando pelos pais, judicial, quando pelo juiz, e legal, caso ocorra um desses casos que a lei diz no artigo 5º. E para fechar, quanto ao esquema de tutor e curador, o tutor vai sempre representar o sujeito de direito em função de sua idade, por exemplo, se responsabilizar por menores órfãos, e os curadores vão sempre representar ou auxiliar o sujeito de direito em função do seu estado pessoal. No caso, ébrios habituais, pródigos e demais pessoas do artigo 4º que se encaixam no caso. Tem o link com o Manual do Direito para Calouros na descrição. Se puder, dê uma conferida lá. Eu espero que tenha ajudado. O assunto é extremamente simples e finalizamos o primeiro capítulo do Código Civil. Se inscreva no canal, conheça o nosso Manual do Direito para Calouros da matéria e compartilhe o conhecimento. Até o próximo tema.